Muito bem, boa noite a todos. Guten Abend oder guten Abend. Que bom podermos nos reunir mit großer Freude, com muita alegria e satisfação. O projeto 2024, parceria entre o Círculo de Amigos de Beaupart e a Associação Cultural e Musical de Arroio do Meio, e neste evento a Escola Municipal de Ensino Fundamental Arlindo Bach apresentam a 4ª edição do projeto Rodas de Conversa. E pelo Círculo de Amigos de Beaupart, minha colega Eneida quer dar as boas-vindas a todos. Guten Abend. Genau. Boa noite. Alles gut? Porque é uma noite de valorização da cultura herdada dos nossos antepassados. 2023 é um ano de comemoração para o Círculo, pois estamos celebrando os 10 anos da nossa parceria com a cidade irmã de Beaupart, na Alemanha. Mais um grupo oficial de intercâmbio de jovens teve a oportunidade de viajar em julho para troca de experiências com as famílias e os jovens da Alemanha. E também é um ano especial porque na semana passada, para comemorar os 10 anos da parceria, nós recebemos uma comitiva de adultos de Beaupart. Por fim, para nós, é muito gratificante nós estarmos em parceria com a ACMA, Associação Cultural e Musical de Arroio do Meio, que tem o presidente José Eduardo Eli, e é um privilégio nós podemos participar do projeto 2024, em preparação ao bicentenário da imigração alemã. E é isso que nós vamos hoje prestigiar de uma forma especial. Muito obrigado. Dankeschön. Viel Spaß. Um grupo de pessoas vem conversando periodicamente sobre o significado, a relevância e a possibilidade de explorar culturalmente o bicentenário da imigração alemã, que lembra a data de 25 de julho de 1824, quando os primeiros imigrantes chegaram a São Leopoldo. E esta noite o Roda de Conversa vem para Forqueta, numa iniciativa de valorização do falar alemão em suas mais diversas variações. Temos em Arroio do Meio, em maior grau, o Hunsrückisch, um pouco do Westfälisch e também um pouco do Hochdeutsch, que é o alemão padrão ou gramatical, língua oficial da Alemanha e outros 5 países. Lembrando que sempre que os diversos falares, os diversos sotaques alemães que chegaram ao Brasil dependem muito da região de origem dos imigrantes e também da época em que imigraram. Essa denominação, Hunsrückisch, se refere a uma região da Alemanha, a região do Hunsrück, origem de boa parte dos imigrantes que vieram para o Rio Grande do Sul. Este falar característico não deve ser considerado errado, quebrado ou um alemão mais ou menos. Ele também tinha regras, tem até uma correlação, a gente faz uma brincadeira, a gente fala Toast, a gente fala Wurst, e o alemão padrão fala Durst und Wurst. E a característica mais marcante é a dominância do O, por exemplo, Sommer, lá se diria hoje Sag mal. E tem vários outros exemplos, como kaufen und kaufen, Lord und Laden, God und Garten. E existem outras palavras soltas também, como Leid und Leute, Heit und Heute, Deutsch und Deutsch. É importante trazer esse esclarecimento para que todos se sintam completamente à vontade
para falarem hoje de noite, se expressarem como aprenderam em casa, de Muttersprache, a língua materna. Por isso eu insisto sempre, não diminuam ou menosprezem o alemão falado aqui entre nós. É um alemão mais antigo, regional, mas nunca é um alemão errado. E antes de iniciarmos as apresentações propriamente ditas, eu quero deixar um agradecimento especial à Escola Anfitriã Arlindo Bach por receber e organizar o evento, e à Associação Esportiva Forquetense por ceder o espaço. Destaco também a cobertura da imprensa e a presença de autoridades do Executivo, prefeito municipal, secretária de Educação e Cultura, demais secretários eventualmente presentes, e os integrantes do Legislativo Municipal, os nossos vereadores. Além disso, faço menção especial às entidades que estão aqui hoje representadas. A lista de entidades de Forqueta, 13 de maio, ali no Esperança, era grande a lista, foram vários convites. Então isso também demonstra o sentimento de associativismo tão presente em todas as comunidades de origem alemã. E a Forqueta representa muito na história do nosso município e região. O local e sua população demonstram com muita clareza a influência da imigração alemã. Disso vai nos falar daqui a pouco o professor Paulo Alessio, mas antes eu vou convidar a professora Carla Jaqueline Schroeder para nos falar um pouquinho de Arroio do Meio antes da chegada dos imigrantes alemães. Por favor, professora Carla. Boa noite. É um grande prazer estar aqui com vocês e trazer um pouco da história de Arroio do Meio para compartilhar o que nós já viemos fazendo nos outros locais em que o projeto da 2024 e as rodas de conversa foram acontecendo ao longo do ano. Espero que possam aproveitar bastante e fazer uma ligação direta com a história que depois o professor Paulo Alessio vai dar continuidade, falando especificamente aqui de Forqueta. Então, é muito comum que as pessoas relacionem a história de Arroio do Meio com a chegada dos imigrantes alemães e italianos. No entanto, muitas coisas aconteceram e muitas pessoas passaram por aqui muito antes disso. A ocupação humana em Arroio do Meio começou há mais de 10 mil anos atrás, com tribos indígenas que eram nômades, ou seja, que não tinham residência fixa. E mais tarde, há cerca de 2.000 anos, nós tivemos grupos da tradição Tupi-Guarani, que se localizavam principalmente nas várzeas dos rios, como é o caso do Forqueta, por ser uma área fértil, e esses grupos já plantavam alimentos como milho, batata, aipim, abóbora, amendoim. Aliás, o uso desses alimentos os imigrantes aprenderam com os indígenas, porque nós não tínhamos milho, batata ou aipim na Alemanha, e muito menos na Itália. Então, nessa época, esses grupos viviam nessa região por aqui e deixaram muitos vestígios, como objetos de pedra que eles faziam, machados, objetos de cerâmica feitos pelas mulheres. Justamente isso caracterizava que eles viviam já fixos durante um tempo no mesmo local, porque a cerâmica ela só é feita com o objetivo de preparar ou guardar alimentos. Se eles não produzissem, se eles não ficassem no mesmo local, não tinha por que desenvolver essa tecnologia, eles nem conheciam. Isso veio junto com o hábito do plantio. E eu acredito que muitos aqui já devem ter visto, devem ter encontrado, especialmente os mais idosos, cacos de cerâmica, objetos de pedra nas roças, nas várzeas, por aí. E esses objetos são testemunho de que essas pessoas passaram por aqui e foram as primeiras a habitar a nossa região, então, há muito tempo atrás. O mesmo acontecendo, claro, no Vale do Arroio Grande, no Taquari, enfim, por toda a nossa região. Mas
a partir de 1500, como a gente aprende na escola, os portugueses chegaram no Brasil e dominaram toda essa área, embora o Rio Grande do Sul, na prática, pertencesse aos espanhóis por causa do Tratado de Tordesilhas, que dividia o território da América. E nos anos 1600, então mais ou menos uns 400 anos atrás, nós temos os primeiros relatos de homens brancos descendentes de europeus, paulistas, que passaram pela nossa região. Existem registros históricos da passagem de dois grupos, em 1633 e 1636. Primeiramente passaram por aqui jesuítas, padres espanhóis, que procuravam catequizar os índios na religião católica e levá-los para reduções, para as missões que existiam na região de Candelária, de Passo Fundo, até Barros Cassal, mais para cima. Não deu muito certo. Os índios da região não aceitaram, inclusive ocorreu a morte de um desses padres. E, logo na sequência, passavam por aqui também os bandeirantes, alguns portugueses e outros já nascidos no Brasil. Eles vinham de São Paulo e estavam em disputa, de certo modo, com os padres jesuítas, porque o objetivo dos bandeirantes era caçar os índios e levá-los como escravos para trabalhar nas fazendas de São Paulo, as fazendas de cana-de-açúcar naquela época. Então, a gente tem um relato, um registro histórico aqui no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, que fala sobre uma negociação muito interessante, que eu sempre gosto de contar, entre o cacique de Colinas, no caso da tribo que vivia do lado de lá, do Rio Taquari, com o bandeirante Antônio Raposo Tavares. O que eles acordaram? Eles acordaram que o cacique com a sua tribo em Colinas atravessaria o rio com as suas canoas, e faria guerra, porque os índios do lado de cá eram inimigos dos do lado de lá. Afinal, eles disputavam os recursos do rio, da terra, o território, enfim. E o objetivo era o quê? Fazer a guerra, prender os índios do lado de cá e levar presos para o lado de Colinas. E quando os bandeirantes passavam, eles trocavam os índios por objetos que eram bem importantes para eles, machados de metal, facões, porque aqui as pessoas, os indígenas, não tinham desenvolvimento do metal, eles só usavam a pedra, a madeira, o osso, enfim. Então era uma forma justamente desses grupos ficarem mais poderosos em relação aos outros, e isso existe um registro daquela época, assim como também das cartas que os jesuítas precisavam enviar para os seus superiores todos os anos, dizendo o que eles tinham feito. Fala da passagem deles pelo Rio Taquari, por esta região, pelo Rio Forqueta, enfim, naquela época. Depois disso, nós temos registro só lá por 1815, quando o Brasil já quase era independente. Nessa época, então, lá por os anos 1800, o Rio Grande do Sul já fazia parte de Portugal. Definitivamente não era mais da Espanha. E logo na sequência vai fazer parte do Brasil como um país independente, né, junto ao Brasil. E é em 1815 que a gente tem o registro da doação de terras aqui no município de Arroio do Meio para Ricardo José Villanova, que residia em Taquari e prestava serviços ao exército português. Ele então ganhou um lote de terras bem grande, né? E mais tarde, por casamento, por herança, por compra, isso acabou chegando no famoso Capitão Ribeiro, que talvez muitos já ouviram falar. E esse Capitão Ribeiro, então, lá pelos anos 1840, é que enviou pessoas para cá e começou a trabalhar no que a gente conhece como o início da colonização do homem branco em Arroio do Meio, que é a Fazenda São Caetano, que se situava na localidade de São Caetano, próximo ao que a gente chama de Cascalheira. Muitos devem conhecer o lugar onde lá tem um marco histórico, e esse marco está ali porque a Fazenda São Caetano ficava mais ou menos naquela região. E essa fazenda tinha escravos, produzia açúcar mascavo, erva, que eles coletavam das áreas mais altas, erva mate, produzia mandioca, farinha de mandioca, então havia uma ocupação real aqui. E parte dessas terras
é que foram vendidas em 1860 para o primeiro imigrante que veio da atual Alemanha, que era Johann Gera, e que se fixou na região de São Caetano, onde então teve início oficialmente a imigração alemã para Arroio do Meio. Logo na sequência, nos anos 1870 e 80, foi a vez dos imigrantes chegarem aqui em Forqueta, certo, Paulo? Vindos da região que na época pertencia à França, na fronteira com a Alemanha, a região que a gente chama de Saarland, que vocês já devem saber. E muitos da cidade de São Vendelina. Não é por nada que a igreja aqui é alusiva e tem esse santo como padroeiro. Então, tem muita história para contar, muitos detalhes, mas eu também não posso me estender muito. Mas o nosso objetivo é trazer para vocês um pouco mais da história de Arroio do Meio com esse início e depois situar a história da comunidade, e assim eu passo a palavra para o professor Paulo Alexio. Obrigada. Eu me alegro por vocês estarem em grande grupo aqui na Forqueta. Eu me lembro de uma vez, quando cheguei na Alemanha, o primeiro dia, beijei o solo da Alemanha, depois fui lá num bar no outro lado. E tinha uma senhora, que ela disse, mas tu fala diferente? Sim, eu falo português. Ela chamou todo mundo da casa e disse, como pouco bastou um simpático brasileiro. Aí veio todo, reuniu todo mundo e nós conversamos, e se entendemos. E daí eu compreender também aquela questão que se diz, é o Hunsrück. O que é o Hunsrück? O Hunsrück é um conjunto lá de planícies, pequenas elevações, onde moram então esses que nós chamamos de Hunsrück. E Neem, Saarland, que os rios desembocam depois. Mas eu acho assim, eu não tenho o conteúdo que os outros trouxeram, porque eu acho que já é hora de pensarmos, pessoal, aqui ó, vocês já pensaram que mesmo na noite de chuva, como hoje à noite, Forqueta levantou tanta gente para vir aqui na reunião, não? Merece uma salva de palmas todo mundo. Então, com isso, pode-se dizer que estes primeiros que vieram para cá foi cheio de sofrimento, não é verdade? Cheio de morte. O médico ficava a 20 quilômetros de distância, cheio de falta de escola, cheio de falta de igreja. A gente vai procurar não se estender, e eu e o pai dividimos um pouco a fala. Em primeiro lugar, agradecer o projeto 2024 e parabenizar por todo o povo que está aqui. Mas como esse povo chegou aqui? Esse povo chegou aqui porque na Europa, no final, na verdade no início do século XIX, muita gente passava necessidade e viu nas terras do Brasil como se fosse uma salvação, vir para cá e encontrar um mundo novo. Então eles resolveram embarcar no navio, numa viagem que seria só de ida, não teria volta. E lá do alto do navio, com muita dificuldade e já com a voz bastante embargada, eles acenavam e davam seu último tchau, cantando muitas vezes uma bela canção.
último tchau, cheio de emoção, é de arrepiar pensar a opção que essas pessoas fizeram e chegarem aqui no Rio de Janeiro e depois se dirigirem a Porto Alegre, São Leopoldo, sempre com uma Bíblia embaixo do braço, que demonstra toda a sua fé. E depois, então, em 1865, Matias Weizmann, o primeiro imigrante, se fixa em solo forquetense. Como meu pai já referiu, os primeiros tempos da colonização não foram nada fáceis. Eles enfrentaram muita mata fechada, eles enfrentaram secas, enfrentaram enchentes, precisaram construir suas primeiras casas. E infelizmente, em muitas dessas situações, apesar de todo o trabalho, algumas pessoas até perdiam a vida. Com o passar do tempo, edificaram suas igrejas e fortaleceram as alianças cristãs. Iniciaram com pequenas capelas. Primeiro era uma capelinha, aumentava um pouco, às vezes funcionava junto com a escola. Até que hoje, então, nós temos aqui em Forqueta a Igreja Católica São Vedelino e a Igreja de Pedra, que é a nossa igreja evangélica. Como eu mencionei, a escola e a igreja sempre andaram juntas, uma aliança. Por quê? Porque os imigrantes acreditavam que era muito importante ter educação. E dentro da educação sempre prestigiaram, e o que estamos prestigiando hoje, a língua alemã. Não é à toa. Forqueta é a única escola do município onde se tem o alemão como uma disciplina do currículo obrigatório das crianças. Então, é um motivo de grande orgulho. E a escola oficial começou então no ano de 1875. Estamos prestes aí, quase lá, a fechar 150 anos de educação em nossa comunidade. No início de 1939, com a Segunda Guerra Mundial, o alemão foi proibido falar alemão. Então cada família tinha que dar um jeitinho. E principalmente quando frequentava algum local mais oficial, não podia falar a língua. Mas os colonos, os imigrantes aguentaram firme. E quando a guerra passou, eles voltaram a trabalhar, trabalhar e trabalhar. Toda esta colônia é fruto de muito suor, de muito trabalho de sol a sol. Pela década de 50, chegam as marcas do desenvolvimento em nossa comunidade. Luz elétrica, água encanada, temos também equipamentos agrícolas. Uma história muito interessante de se ouvir é quando chegou o primeiro automóvel, quando chegou o rádio, super novidade, a televisão, o asfalto, quanta modernidade. E este clube forquetense demonstra também a paixão desse povo da Forqueta pelo futebol. Em 1945, então é fundado o Clube Forquetense. Poderíamos falar ainda muito sobre a história. Sobre os bailes, sobre os kerpes, sobre a escola. Mas é importante mencionar que hoje, depois de toda essa história, a Forqueta está conectada com o mundo. A Forqueta se integra por meio de coral, da escola, de grupos de idosos, do grupo de danças, há diversas experiências e entrelaços com outras comunidades. Os nossos jovens viajam para o exterior buscando trabalho, buscando estudo. Somos muito privilegiados e o povo da Forqueta tem orgulho de ser daqui. O turismo também aqui em Forqueta já é presente. Inúmeros pontos de visitação já são destaque na região. E como o pai mencionou, com grande alegria, em março deste ano foi lançado o livro da Forqueta, onde essa história que a gente contou muito rapidinho está mais detalhada, né? É uma alegria a gente ter
tudo isso registrado em detalhes, porque a história não será perdida. Um livro é sempre um livro, é fonte inesgotável de pesquisa. Para quem tiver interesse, ele está à disposição com o pessoal da escola e parte do valor vai ser revertida ao educandário. Nós agradecemos a atenção de todos, parabenizamos o projeto pela oportunidade, projeto 2024, pelo cultivo da nossa língua alemã, né, Dankeschön, e gostaríamos de deixar a todos um recado, de que nós possamos, não só aqui em Forqueta, mas em toda a comunidade arroiamense, manter forte os laços e as origens desse povo que nos trouxe até aqui. E para Forqueta, és o nosso paraíso. Que Deus te proteja para sempre. Forqueta, terra do vale, quem sabe canta, onde a natureza